O professor Valdir, claro, fique à vontade para ponderar qualquer colocação dos nossos colegas aqui, mas eu queria perguntar o seguinte, aproveitando, né, a participação de 3 especialistas aqui, o que seria mais primordial para acabar com esse conflito? Essa talvez é a pergunta de 1 milhão, 2 milhões de dólares, né, para saber efetivamente o que poderia interessar, porque alguém vai ter que ceder, isso é fato, né? Primordialmente, nos estágios finais de negociação para um acordo de paz, a Rússia e a Ucrânia, que no final das contas vão ter que determinar quais são os denominadores mínimos comuns para poder cessar esse conflito que já dura mais de 3 anos, como lembrou o próprio professor Vitélio Brustolin, e que tem causado milhares de baixas dos dois lados. Uma questão interessante e um dos principais pontos de justificativa da Rússia do ponto de vista geopolítico para esse tipo de investida militar que ela fez, chamada dentro da Rússia de Operação Militar Especial, é o pano de fundo de expansão da OTAN. E existe um documento pivotal nesse sentido, que é a Declaração de Bucareste da OTAN. Foi uma reunião ocorrida na Romênia, onde a Aliança Atlântica deixou bem claro no parágrafo 23 desse documento que eles concordavam que Ucrânia e Geórgia iriam fazer parte da OTAN. Essa é a linguagem do documento. Eles vão fazer parte da OTAN. A questão não é se, é quando. E essa foi uma das discussões que o Putin trouxe nas negociações do final de 2021, começo de 2022, com lideranças europeias e também com os Estados Unidos. No sentido de obter, naquele momento do tempo, uma promessa, sobretudo dos americanos, que são os líderes da OTAN, de uma forma econômica e militar, de que a Ucrânia não poderia entrar nessa aliança. E essa promessa não foi feita naquele momento, por quê? Os Estados Unidos diziam que a OTAN tinha uma política de portas abertas. Então, ela não poderia negar a adesão da Ucrânia à OTAN, porque seria uma violação do direito da Ucrânia de decidir o seu destino, né, no final das contas, e decidir a que aliança militar ela poderia ou não fazer parte. Claro, se o processo de ascensão da Ucrânia à OTAN estava maduro, não estava maduro, essa é uma questão que é discutível. Mas que o plano existia da OTAN de inserir a Ucrânia dentro do quadro de membros, isso é uma realidade. Professor, antes de passar a palavra, o professor Vitélio levantou a mão aqui, eu consegui ver pelo telão. O senhor quer complementar, professor? Fica à vontade. Em 2008 teve essa conferência e aí, na sequência, o Putin foi lá e invadiu a Ossétia do Sul e a Abkhazia, na Geórgia. E a Geórgia está numa guerra congelada desde então. Em 2014, quando o Putin invadiu a Crimeia, ele não falou em nada sobre a OTAN, ele só invadiu a Crimeia. Foi depois de 2014 que a Ucrânia passou a considerar entrar na OTAN, porque ela tinha sido invadida. E, inclusive, colocou isso na Constituição, que foi alterada 3 meses antes do Zelensky tomar posse. Toda a questão a Ucrânia está em guerra desde 2014 no Donbás. Países em guerra não podem ingressar na OTAN. É contra o estatuto da OTAN. Além disso, para ingressar na OTAN é necessário consenso dos membros. Na época, eram 30, hoje são 32. Esse consenso jamais seria alcançado. O Orbán da Hungria não aceitaria, tampouco o Fico da Eslováquia. Até hoje eles defendem o Putin. Além disso, existe uma questão importante aqui. Desde que o Trump tomou posse, ele disse várias vezes que a Ucrânia não vai ingressar na OTAN. Isso nem está na mesa de negociação. Lá em 2013, nos protestos da Praça Maidan, os protestos não eram sobre a OTAN. Era um acordo que o Yanukovych, que assumiu em 2010, tinha feito com a União Europeia para comércio. Não era nem para ingressar na União Europeia, era para fazer comércio com a União Europeia. O Yanukovych, pró-Rússia, era a favor desses acordos. E aí, depois de 3 anos negociando, o Putin disse para ele, se você fizer esses acordos, eu vou arruinar a Ucrânia. E aí ele desistiu dos acordos. Isso levou 700 mil pessoas às ruas da Ucrânia durante 3 meses protestando contra isso. Então, vejam, a questão da OTAN nem está na mesa. A Ucrânia não vai entrar na OTAN, não poderia ingressar porque estava em guerra no Donbás. E o Putin tirou isso da mesa
desde o início do mandato dele, Thiago. Professor, o que detonou a guerra propriamente dita foi justamente essa possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, né? E aí temos toda essa reação dos países em volta, né? E é interessante que entrar na OTAN tinha um significado muito diferente do que teria hoje entrar na OTAN. Porque que OTAN é essa que a gente está falando? É a OTAN na qual o Trump resolveu não financiar. Então a gente está falando de uma OTAN que talvez nem interesse mais a própria Ucrânia fazer parte da OTAN. Porque fazer parte da OTAN hoje está relacionado a você colocar 5% pelo menos de gastos do seu PIB em questão militar. Então, hoje tem uma demanda, né, dos Estados Unidos em relação aos países membros da OTAN, que tem incentivado, inclusive esses países, né, ampliarem muito os seus gastos militares para se manterem dentro da OTAN, porque os Estados Unidos já falou que ele não vai ser o grande financiador da OTAN. Então, a entrada na OTAN hoje talvez não seja nem mais tão interessante para a própria Ucrânia, você entende? Que mudou o contexto completamente internacional. E uma coisa que eu acho importante a gente colocar e lembrar, né, que tem um autor de relações internacionais, o Jervis, Robert Jervis, que ele vai falar sobre o conceito de buffer zone. E a Ucrânia representa para a Rússia uma buffer zone, ou seja, é um território que a Rússia vê como aquele que deve ser sempre neutro e que serve de proteção para qualquer invasão possível que venha da Europa em relação à Rússia. Por isso que, para os russos, vamos dizer assim, invadir a Ucrânia foi assim, algo significou como vida ou morte. Né? Para parte do governo russo, era aquela ideia: temos que invadir a Ucrânia porque senão a gente vai perder esse território de proteção. Da mesma forma que a China vê um pouco a Coreia do Norte. Né? A Coreia do Norte é uma buffer zone em relação à Coreia do Sul e o Japão para a China. Então, é um território que esses países acabam financiando e buscando ter governos, né, que sejam aliados para que sirvam de proteção em relação aos seus inimigos que ficarem um pouquinho mais distantes, vamos dizer. O professor Valdir, claro que é uma comparação talvez um pouco esdrúxula, mas é como se fosse a síndrome do membro fantasma, né? Porque a Ucrânia já não fez parte da antiga União Soviética, mas não faz mais, não existe mais União Soviética, mas ainda a Rússia se sente um pouco dona daquele território. É mais ou menos isso? Tem dois momentos interessantes da história para a gente abordar as relações entre Rússia e Ucrânia. Um momento foi as vésperas, historicamente, da dissolução da União Soviética. Em 1990, a Ucrânia emitiu uma declaração de independência que, naquele momento, dizia que o país tinha a intenção de ser permanentemente neutro e não tinha o desejo de fazer parte de nenhuma aliança militar, naquele momento do tempo, claro. Só que essa declaração da intenção ucraniana de ser permanentemente neutra, ela não foi repetida no Memorando de Budapeste de 94. Ali falava-se sobre garantias de segurança à Ucrânia pela adesão da Ucrânia ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, a Ucrânia abria mão do seu potencial nuclear desde que um determinado grupo de países fornecesse segurança a ela. Então, esses países eram a Grã-Bretanha, a Rússia, os Estados Unidos, eram 4 países nesse momento, né? Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos. E agora, a Ucrânia está em busca novamente, né, para chegar a um acordo de paz, de novas garantias de segurança. E quem vão ser esses garantidores? Existe um grande debate sobre essa questão. As consultas que foram feitas no começo de 2022, entre russos e ucranianos, incluíam Grã-Bretanha, Rússia, China, França. A Ucrânia sugeriu a Turquia, a Rússia recusou. A Rússia sugeriu Belarus, a Ucrânia recusou. E esse é um dos grandes pontos que vai precisar ser realizado para que a gente chegue num acordo de paz. Como é que a segurança da Ucrânia vai ser garantida depois de uma eventual resolução de conflito? Professor Vitelli, pode, fazer professor? Só um adendo? Claro, por favor. E uma coisa que é interessante, né, nessa linha, é que a gente olha aquela fala do Trump, que você é a parte interessada, exatamente. Professor Vitelli, estamos vasculhando um pouquinho o passado, né, para falar de algumas origens de tudo
como isso surgiu, como essa guerra surgiu, enfim, depois de muitos anos da dissolução da antiga União Soviética, mas eu pergunto para o senhor o seguinte também, sobre essa possibilidade, OTAN, os outros países apoiarem, não apoiarem, porque é uma configuração geopolítica hoje diferente de quando essa guerra começou. São 3 anos, mas a configuração mudou, não é, professor? Pois é. Vamos começar pelo Memorando de Budapeste. Inicialmente, foram 3 potências que apoiaram, se colocaram como defensoras da Ucrânia, em troca da entrega das armas nucleares. A Ucrânia tinha, na época, o 3º maior arsenal nuclear do mundo, depois da Rússia e dos Estados Unidos. Esses países foram a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido. Mais adiante, a China e a França assinaram os 5 permanentes do Conselho de Segurança. Em 1999, a Rússia declara que a Ucrânia tem o direito de fazer o alinhamento que quiser. Isso é declarado abertamente pela Rússia. Agora, note, a Ucrânia nunca se afastou completamente da Rússia. Ela continuou passando os gasodutos pelo seu território. Ela alugou para a Rússia o porto de Sebastopol, que é importantíssimo, porque dali você controla todo o Mar Negro. Os 2 países continuaram aliados. O conceito de buffer zone, de ter uma zona buffer, uma zona tampão entre a Rússia e a Europa, ela cai por terra, esse conceito, porque se você invade todo o território do país, você aproximou a sua fronteira da Europa. Simplesmente, você aproximou a sua fronteira da Polônia. Então, isso tudo parece muito argumentação e pretexto para invadir um país. E se a gente for nessa retórica, então a gente precisa refundar todo o sistema internacional, porque a Carta da ONU ela é baseada em não agressão e não tomar territórios pela força. O momento da história que nós estamos vivendo, a gente tem que comparar com outros momentos, como a Conferência de Yalta, por exemplo. Os colegas falaram, por exemplo, das ameaças do Trump de tomar militarmente a Groenlândia, ele ameaçou também o Panamá, começou a chamar o Canadá de 51º estado, isso é imperialismo. Também é imperialismo quando a China projeta o seu poder sobre o Mar do Sul da China. A China está bastante longe da Coreia do Norte e não tem como usar a Coreia do Norte como uma zona buffer para impedir qualquer ação da Coreia do Sul ou do Japão. Mas também é imperialismo russo quando projeta o seu poder sobre países que já fizeram parte da União Soviética. E não é só a Ucrânia. É também a Geórgia, que está até hoje invadida. É a Moldova, que está lá a Transnistria, invadida pela Rússia desde a década de 90. São os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. É a Romênia, que teve uma interferência nas eleições presidenciais do ano passado, teve que anular as eleições, porque a Rússia investiu $200 bilhões para escolher um presidente de outro país. Isso é imperialismo. Nós estamos vendo 3 grandes impérios lutando pelo poder. Lembra muito Yalta, quando o Roosevelt, o Stalin e o Churchill dividiram o mapa do mundo numa reunião entre os 3, Thiago.